Alô galera da Agulha no Mandril, esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto F2. O F2, pessoal, ele atua tirando fogo do fígado que está invadindo outros zanguifus. O que seria isso, Flávio? Seriam outros órgãos e vísceras do nosso corpo, sendo então altamente indicado para casos, por exemplo, de hipertensão arterial, crises de ansiedade, taquicardia, uma mente mais inquieta. E o F2, por ser um ponto de sedação do fígado, ele vai atuar impedindo que calor chegue ao coração, o órgão do elemento fogo. Localização do ponto F2 entre o primeiro e o segundo artelho do pé, ou seja, entre o dedão, chamado também de hálux, e o segundo dedo, próximo ali à prega interdigital. E aí você imagina que aqui o meu indicador seria o dedão do pé, né? E esse aqui seria o segundo dedo. É claro que eu não vou mostrar meu pé aqui, porque eu não quero horrorizar a galera do YouTube, né? E aí o que você faz? Vai com o dedo sentindo a covinha. A covinha entre os dois dedos. Localizou ali ponto F2. Puntura do ponto F2. 0,3 a 0,5 Tsum, podendo chegar a 1 Tsum de profundidade numa puntura perpendicular ou oblíqua. Funções energéticas do nosso ponto F2. Ele elimina fogo de fígado invadindo outros órgãos e vísceras. E aí, no caso, o fígado tem uma relação muito particular com o filho dele, o coração, e também com o neto dele, lembrando dos 5 elementos, neto dele, né? Baço, pâncreas. No caso do coração, por ser filho de fígado, o fígado, quando está com calor, quando está com fogo, esse fogo passa para o coração, já que a mãe sempre nutre o filho. Na relação avô e neto, o fígado, quando está com calor, ele domina o baço pâncreas. E o baço pâncreas, o que acontece com ele? Ele entra em deficiência e é muito atingido, então, pela preocupação. A pessoa se torna uma pessoa preocupada. Também com aquele tipo de insônia que você deita e não consegue desligar. Você deita e fica pensando nas contas que você tem que pagar amanhã, no caminho que você tem que fazer, nos problemas de amanhã que ainda nem chegou. Preocupação, preocupar, característico de um baço em deficiência atacado por um fogo de fígado. Também o baço ele tem a missão de retirar a umidade do corpo. Você está em deficiência, você não retira essa umidade, aí surgem os inchaços. E no caso mais grave, né, essa umidade vai ganhando viscosidade e surgem as fleumas e, por último, os tanins, que são as massas, dando origem a cistos, tumores, nódulos. O tumor pode ser benigno ou maligno. O câncer, ele é característico de uma umidade não retirada, né, de um baço em deficiência. Então, resumindo essa história toda, pessoal, o que acontece com a pessoa com calor de fígado se não tratar? Uma pessoa extremamente ansiosa, muitas vezes hipertensa, com taquicardia, extremamente preocupada, sem concentração e inchaço. Mais funções energéticas do ponto F2. Ele circula o Qi, ou energia, do fígado. Pessoal, o fígado ele tem como função primordial fazer o fluxo harmônico de Qi e sangue para o restante do corpo. Ou seja, ele armazena esse sangue e libera por demanda, por necessidade, para todo o organismo. O F2 também refresca e retém o Xue, ou o sangue, já que, por retirar o calor do fígado, por acalmar o fígado, ele também faz que o sangue que o fígado armazena também fique com menos calor e flua de forma mais tranquila pelos vasos sanguíneos. E nesse caso, quem agradece? O nosso amigo coração, que é menos exigido, e você, cara pálida, fica sem hipertensão, taquicardia. O F2 extingue vento interno, o famoso balançar da madeira, elemento do fígado, patógeno de origem emocional e ou medicamentosa, com uma certa gravidade, porque provoca
em geral, problemas neurológicos, indo desde um tique nervoso até um AVC, um Parkinson, um Alzheimer. Também resolve umidade e calor, já que, tirando o calor do fígado, esse não vai atacar o nosso amigo baço, o neto dele, que é responsável por retirar a umidade do corpo. E por último, mas não menos importante, ele tonifica o fogo do fígado quando usado com moxa, galera, que é uma fonte de calor externa, geralmente aqueles bastões de artemisia que a gente coloca ali em cima do ponto, nesse caso, o nosso amigo F2. Indicações terapêuticas do ponto F2. Hipertensão, já que poupa o coração. Insônia, e essa pode vir tanto do baço, que é aquela insônia, como eu falei, da preocupação de você deitar e não conseguir desligar, como também do coração, que é o sono muito leve, é você estar sempre em alerta, você deita, consegue algum nível de sono, mas aquele sono muito superficial, como se você fosse um soldado, está sempre alerta. Essa é a insônia típica de coração, típica de calor no coração. Gosto amargo na boca, aí vindo diretamente do elemento terra. Calor, de uma forma geral, já que o ponto tira calor. Sede, urina escura. Sede e urina escura são características bem Yang, né? Que uma pessoa pode ter. E o F2, exatamente por tirar calor, dá uma descida nesse Yang do fígado. Fezes secas, aí mais um sintoma de calor no corpo, agora ressecando as fezes e podendo, sim, gerar constipação. O zumbido no ouvido, e aí o zumbido tem uma característica muito interessante, né? Se ele for agudo, intermitente, ou seja, ele vem rápido assim, aquele zumbido agudo e forte, ele é proveniente de fígado, geralmente esse caso aí que o F2 trata. E se for aquele zumbido grave e constante, como se você tivesse ido a um show de rock, ficado ao lado de uma caixa de som e depois teu ouvido ficou, né? Aí já é uma característica de deficiência de rim. O F2 também trata daquela vermelhidão no branco dos olhos, já que quando o fígado está em calor, esse calor do fígado, essa ascensão do Yang do fígado manda sangue para a cabeça. Até por isso, quando uma pessoa está em estado de ira, ou seja, com o Yang do fígado bem elevado, como é que ela fica? Ela fica com o rosto muito avermelhado, sinal da ascensão do sangue que veio do fígado, esse fígado em estado de calor. Hemorragias, já que um fígado com calor, com excesso de fogo, ele vai atacar o neto dele, que é o baço, deixando esse baço em deficiência. O baço de deficiência, além de ele não retirar a umidade do corpo, ele também não vai desempenhar a função de manter tudo no seu devido lugar dentro do organismo, como, por exemplo, o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Também gastrite, que aí já seria calor no estômago, a palpitação, que é o calor do fígado atingindo o filho dele, que é o coração. Outras indicações terapêuticas do ponto F2 são tosse, também epilepsia, também convulsão. E no caso da epilepsia e da convulsão, aí a gente tem alguns fatores. Primeiro, falta de circulação do Qi do fígado. Lembra que eu falei? A função primordial do fígado é fazer o fluxo harmônico de Qi e sangue pelos vasos sanguíneos? Pois é, se o fígado está comprometido, está com calor, está com estagnação, está sem essa circulação, esse sangue não chega à cabeça. E aí, o que acontece? Pode gerar problemas neurológicos como a epilepsia e convulsões. E o segundo fator é um fígado muito elevado, com muito calor, com muito fogo, com muito excesso. O que ele faz? Ele ataca o neto dele, o baço, deixando o baço em deficiência. E aí esse baço em deficiência, ele deixa de tirar a umidade do corpo. Deixando de tirar a umidade do corpo, essa umidade engrossa, acaba se tornando um muco. Esse muco ascende para a mente e bloqueia a circulação de sangue na mente. E aí o que acontece? Convulsão, a própria epilepsia. E, inclusive, foi muito oportuno esse ponto F2, porque me deu condições, me deu um gancho de falar de uma terceira forma de epilepsia, que, inclusive, esse ponto F2 pode ser indicado terapeuticamente. Qual é? É a nossa epilepsia congênita, aquela que a gente herda dos nossos pais. Então, tudo que a gente herda dos nossos pais, essência ou
rim. Se é um desequilíbrio do yin do rim, é uma deficiência do yin do rim, o yang predomina, rim, mãe de fígado, acaba gerando também uma elevação no yang do fígado. E aí vale a pena a gente lembrar os 5 excessos que detonam a energia yin do nosso rim. Excesso de atividade física ou nenhuma atividade física. Atividade física sempre leve a moderada. 2. Excesso de trabalho sem um repouso adequado. 3. Excesso de alimentação ruim, uma alimentação de péssima qualidade. 4. Excesso de estresse emocional. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tem muita gente que vê como uma coisa boa, excesso de atividade sexual. Aí você me pergunta, Flávio, como é que eu sei que eu tive um excesso de atividade sexual? Isso se mede? Isso aqui? Cara, quando você namora e no dia seguinte você sente dores na lombar, região dos rins, é porque você perdeu essência por excesso de atividade sexual. Aí você perdeu o yin do rim. E perdendo o yin do rim, o yang prevalece e pode gerar um excesso, uma ascendência do yang do fígado, que é filho de rim. Outras indicações terapêuticas do ponto F2. Também tiques nervosos, aí entrando, né, o nosso vento interno, e também pode causar convulsão, né, a madeira se movimentando, problema neurológico estritamente associado a vento. Também raiva, agressividade, esses dois muito bem associados, muito característicos da elevação do yang do fígado, do calor no fígado. Um fígado saudável, ele gera reatividade, ou seja, você é uma pessoa que consegue se colocar nas situações diferentes que a vida lhe apresenta, mas sem ser agressivo. Também o estado de mania, aí você pode considerar o balançar da árvore, a bipolaridade, o movimento patológico como de origem no fígado. Também enxaquecas aí relacionada à falta da chegada do sangue na região da cabeça, alucinações, que aí é o excesso de fígado invadindo aí o filho dele, o coração, né? O coração que controla a mente. Então, se o coração também está agitado, mente agitada, acaba gerando problemas de origem psiquiátrica. Todo problema de origem psiquiátrica tem alguma relação com o coração, com o elemento fogo, que controla a mente, o Shen. Também coceira genital, e aí a gente pode citar aquela famosa assadura na virilha, né, aquela lesão na virilha que é úmida, ou seja, umidade mais calor. A umidade que o baço não retirou, mas o calor do fígado. Ponto F2, muito legal para esse caso também. Insegurança, aí um caso típico do filho, fígado, tirando energia da sua mãe, o rim que é responsável pela nossa coragem, nossa força de vontade, a nossa segurança como pessoa, entrando em deficiência pela ação do excesso do elemento madeira, cujo órgão é o fígado. E por último, mas não menos importante, aprender a dizer não. Meu camarada, se você diz um sim querendo dizer não, cara, você detona o seu fígado e fica a mais um passo da depressão. Até rimou, né? Então, o fígado estagnado é um fígado que reprime emoções, reprime sentimentos. E é justamente aí que o F2 atua. Ele torna essas emoções fluidas, ele libera essas emoções ao tirar esse calor do fígado, tirar esse excesso de fígado, fazendo circular essas emoções e prevenindo da pessoa chegar num quadro de depressão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se acha que eu mereço, já dá aquele tapa marota aí no like, meu camarada. Também pode colocar a sua sugestão de pontos aí nos comentários. E até o próximo ponto.